Então, sempre relativo ao que a gente vai conversar, é legal que eu traga dados para que a gente consiga traduzir isso de uma forma mais eficaz. Então, 63% das pessoas confiam mais em especialistas técnicos do que em CEOs ou influenciadores, que 89% dos decisores de negócios afirmam que o líder de pensamento influencia escolhas de fornecedores. Tem a ver com venda, tem a ver com liderança, tem a ver com especialista de qualquer segmento. E eu trago um último dado aqui que é da Harvard Business Review, que é profissionais e empresas que se posicionam como autoridades conseguem cobrar preços mais altos por seus serviços. Eu trouxe uma definição desse conceito que diz o seguinte: o líder de pensamento é alguém, seja pessoa física ou jurídica, que se posiciona como autoridade ou referência em um assunto ou setor, que possua conhecimento aprofundado e expertise em um determinado nicho, a fim de influenciar opiniões e atitudes que traga o benefício da credibilidade e engajamento. O que você me diz sobre isso aí, Luiz? Marcelo, eu penso, cara, que a liderança de pensamento, ela, né, partindo do pressuposto falando do mundo corporativo, eu penso que ela é um atributo importante para que ela possa contribuir, tá, para que as pessoas possam gerar insights e tomar decisões mais seguras, principalmente nesse mundo de constante mudança que a gente vive, onde as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Um líder hoje, ele precisa de pessoas que o ajudem a tomar as melhores decisões, né? E é aí que o líder de pensamento, né, que ele agrega valor, principalmente para C-levels, para CEOs, para executivos de grandes empresas que precisam tomar decisões muito rápidas, eles precisam buscar o suporte de pessoas que sejam, de fato, como você trouxe, especialistas em determinados assuntos. Depois a gente vai trazer um pouquinho mais, porque não basta apenas você ser especialista em um determinado assunto, né? Você Sim, precisa, obviamente, você precisa entender, né, quais são os desafios que o mundo enfrenta, né, que as pessoas que estão do outro lado, que sentam em uma determinada cadeira, enfrentam, para que você consiga, de fato, aí poder ajudar com a sua liderança de pensamento muito fundamentada nos desafios que ele tem do outro lado, tá? Então, essa é a minha forma de pensar assim, de contextualizar o porquê que o líder de pensamento é importante hoje dentro do mundo corporativo, para que ele possa contribuir para as tomadas de decisões que precisam ser tomadas hoje, desculpa a redundância, de uma forma muito rápida, né, muito contínua, por conta das constantes mudanças que nós enfrentamos aí. Diga um pouquinho sobre como se posicionar e construir essa credibilidade em relação à equipe, por exemplo. Tá, Marcelo, eu vou falar para você o que eu aprendi, né? E aí a gente vai conversando e discorrendo isso, né? Tá bom? Assim, o mundo hoje, ele está em constante mudança, eu falei isso para você um pouquinho atrás, né? Então, o que a pessoa que está ouvindo a gente aqui precisa ter isso muito claro, é de que tudo que ela aprendeu, porque assim, para a gente falar de liderança de pensamento, a gente vai precisar primeiro contextualizar e falar de comportamentos, como que era antes e como que é hoje, né? Quais são as exigências que se precisam hoje para o futuro das organizações. Então, o mundo, pelo fato dele estar em constante mudança e esse processo acelerou muito, a gente precisa ter a compreensão de que aquilo que a gente aprendeu ontem, ele não vai ser o suficiente para que a gente possa construir o amanhã. Então, para a gente falar em liderança de pensamento, a gente precisa primeiro contextualizar em que momento nós estamos, tá? Até porque, Marcelo, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira, né, de hoje para trás,
ele vai ser feito no futuro por sistemas ou por IAs, né? Então, isso significa o quê? Que nós, enquanto profissionais, enquanto líderes, enquanto pessoas, a gente precisa focar na construção do futuro. E o que isso tem a ver? Né? Isso tem a ver com a humildade que cada um de nós precisa ter de reconhecer, tá? Que o Luiz, por exemplo, o Luiz Henrique de ontem, ele não pode ser o de hoje e nem vai ser o de amanhã, sob o ponto de vista de conhecimento. Aí a gente começa a entrar um pouquinho no conceito de liderança de pensamento, tá? Por quê? Porque, cara, o que eu aprendi ontem já não é o que eu preciso aprender hoje para me posicionar como uma liderança de pensamento, e nem vai ser o que eu vou aprender amanhã. Já vai ser uma outra coisa que eu vou precisar buscar o meu conhecimento contínuo, aprendizado contínuo. Então, uma liderança de pensamento, na minha percepção, Marcelo, ela começa primeiro pelo entendimento de que você precisa buscar o seu conhecimento contínuo, porque as coisas mudam. Então, para você ser uma referência para alguém, para você ser uma autoridade, você tem que buscar esse conhecimento. O que te acompanha durante toda a tua jornada? Que aí não há mudanças e não há necessidades, até entre aspas, né, de você estar sempre buscando algo diferente. Para mim, na minha percepção, é o propósito e os valores que você tem. Então, para que você consiga construir tudo isso, obviamente você tem que ter o propósito. E ele tem que ser muito genuíno de querer ajudar, porque a liderança de pensamento, ela vem através do interesse, como você trouxe, de um interesse de você querer ser uma referência, se posicionar como autoridade, para que você possa ajudar outras pessoas, né, em suas decisões e influenciá-las, inclusive para que elas consigam encontrar o melhor caminho para aquilo que elas desejam. E para isso você tem que ter um propósito muito genuíno de querer ajudar, porque um dos fatores importantes, a gente vai falar um pouquinho mais à frente da liderança de pensamento, é a autenticidade com que você consegue transmitir as suas informações, os seus conceitos, e que são perceptíveis pelas outras pessoas. E os valores que você traz com você. A genuinidade, por exemplo, de querer educar, de querer ensinar, é um deles. E aí, só para concluir, Marcelo, a partir dessa maturidade de pensamento, entendimento, a gente começa aí a construir, sim, a liderança de pensamento, né? Aí entra aquele processo em que você precisa ter muito claro, né, o que as pessoas, o que as empresas, o que os clientes esperam de mim, para que eu possa, de fato, ser uma referência em liderança de pensamento. Eu penso muito assim, eu tenho 4 pontos comigo que eu sempre procuro trazer e procuro sempre relembrá-los, tá? Porque eu sou ser humano também, então a gente vive naquele dia a dia da complexidade do trabalho, às vezes a gente acaba esquecendo de alguns pontos. Então, eu tenho anotado 4 pontos, Marcelo, que eu jamais posso deixar de esquecer, para que eu aplique eles no meu dia a dia, nos meus comportamentos, e, de fato, eu possa ser uma liderança de pensamento, tá? Deixa eu só tirar aqui o meu WhatsApp que está aberto, para que não incomode o barulho para todos vocês, tá? Mas, enfim, primeiro, eu tenho que sempre ser uma pessoa que tem o pensamento voltado para o futuro, tá? Para fazer as coisas com diferenciação e inovação. Você só vai conseguir influenciar alguém, ajudar essa pessoa a tomar as melhores decisões, se dentro do seu comportamento você tiver esse pensamento de diferenciação e inovação. Porque a partir do momento que você tem isso, você aplica isso, é o que as lideranças buscam, é o que os CEOs, é o que os clientes, é o que as pessoas buscam em quem pode, de fato, se posicionar como uma liderança para eles, né? Então, quanto você vai ajudá-los a serem diferentes do que eles são e do que eles fazem de uma forma inovadora. Então, esse é o primeiro ponto, que depois a gente pode discorrer sobre isso. O segundo é que a gente saiba e tenha muito claro a importância, Marcelo, que a tecnologia e a análise dos dados eles vão ter no nosso contexto de dia a dia para que a gente possa, de fato, buscar essa diferenciação.
Então, isso passa por uma série de fatores, né, a liderança de pensamento, atreladas ao seu comportamento enquanto pessoa, para que você possa, de fato, ser uma autoridade, né? E que seja perceptível para a pessoa que está do outro lado. Então, hoje, o que as pessoas buscam? Como fazer melhor, mais ágil e com mais eficiência? E sem a tecnologia e sem analisar os dados para a gente entender o caminho, é um pouco mais difícil. Se você quiser fazer algum complemento, Marcelo, faça, que aí eu quero colocar mais 2 pontos aqui que eu acho que são muito importantes também. Eu queria, sim, fazer um comentário sobre essa questão de você entender o que o outro precisa. O especialista precisa ser exatamente esse cara que entende. E como você vai entender o que o outro precisa é a sua curiosidade, é o que você citou também. Eu sou curioso a ponto de ir em busca de saber, diante de todos, vamos falar de clientes, né? Diante de todas essas pessoas, esses clientes que eu tenho, quais são as necessidades desses clientes para que eu possa me especializar e melhorar a minha ação para eu levar uma solução interessante para eles. Quando eu estou num nível onde eu consigo retratar a cabeça da maioria dos clientes, seja cliente interno ou cliente externo, eu consiga retratar essa maioria, eu já começo a me tornar um especialista, porque não é um caso só, são vários casos que vão dar para o especialista informações suficientes para ele poder levar uma solução. Queria só complementar com isso. Não, assim, é excelente o que você trouxe, Marcelo, porque, assim, tem 2 pontos muito importantes, né? Falando do seu ponto de vista de quem está sentado na outra cadeira, né? As pessoas, elas só vão comprar de quem, de fato, vai ajudá-las a resolver um problema, né? Então, o conceito que se tinha antes de você vender porque você consegue fazer aquela pessoa tomar uma decisão por impulso ou porque você tem a melhor solução para ela, isso já não se aplica mais no mundo de hoje. E acho que isso vem muito de encontro com essa contribuição que você trouxe agora, né? Então, aquela pessoa, de fato, ela só vai comprar se ela compreender que você vai ajudá-la a resolver um problema. E para você ajudá-la a resolver esse problema, você precisa ter muito claro quais são os desafios que ela ocupa na cadeira que ela senta. Sim, né? sim. Que aí a gente fala de você conhecer o negócio, de você conhecer quais são os desafios que ela tem, né? De você entender o mercado de atuação dela para que você consiga ter uma conversa no mesmo nível. E que essa conversa e que essa liderança de pensamento, ela gere 2 fatores que são muito importantes para uma tomada de decisão, que é a confiança e a segurança, né? Então, ele precisa confiar em você, né, acreditando que realmente há um alinhamento de valores e conceitos dentro daquilo que vocês acreditam e daquilo que você entende do negócio dela. E a segurança em você, para que ela saiba que, puxa vida, o Marcelo, ele já ajudou outras pessoas que passam pelos mesmos problemas que eu passo. E isso é a segurança que consegue trazer. Então, acho que o seu complemento ele foi muito importante nesse sentido, né? E aí eu quero, em cima disso que você trouxe também, Marcelo, agregar 2 pontos muito importantes quando a gente fala de liderança de pensamento, que você entender que você precisa ser uma pessoa na cadeira que você ocupa e também na cadeira que aquela pessoa, aquela outra pessoa ocupa, que ela precisa ter um equilíbrio entre o presente e o futuro. Então, ela está ali, você, puxa vida, eu tenho que ser uma liderança de pensamento para ela. Mas, quando a gente fala em desafios, aquela pessoa precisa resolver problemas do dia a dia, que são problemas que ela tem agora, que são os resultados de curto prazo, mas ela também precisa pensar no futuro. Precisa entender que todos os problemas e as soluções de médio e longo prazo dela têm que ser pensadas no futuro. Então, como que eu consigo liderar um pensamento, e aí a gente fala de liderança inovadora também, porque a liderança inovadora é de que maneira que eu consigo ali equilibrar os pratos, sabendo que eu tenho que resolver os problemas agora, mas que eu também tenho que ser
uma empresa focada naquilo que vai me diferenciar no futuro para que eu não perca espaço para quem está surgindo agora. Então, eles buscam as lideranças de pensamento justamente para isso, para que possam ajudá-los a equilibrar melhor esse prato, porque ele está muito envolvido com as questões ali do dia a dia dele. Então, eu vejo isso como muito importante, esse olhar. E o quarto ponto Deixa eu só deixa eu te cortar um pouquinho tá bom, sobre esse ponto que você está comentando. É muito importante essa questão da liderança de pensamento, manter um equilíbrio com a liderança inovadora, né? Porque o que acontece? Quando eu tenho a liderança inovadora, eu estou pensando num oceano azul, né? Onde eu tenho que ser criativo em busca de algo que o mercado ainda não faz, não produz, num Exato, serviço que Marcelo. não é prestado. E por outro lado, eu preciso estar ciente daquilo que ainda é feito e como que eu vou conduzir isso. Então, é algo que agrega, né, a inovadora com a liderança de pensamento. Então, é fundamental ter esses dois parâmetros aí para que você seja um profissional mais inteirado com o mercado. Pode Você tocar. sabe, você sabe que eu tava conversando com dois amigos meus, acho que tem umas 2 semanas, né? Eles trabalham em empresas que já são consolidadas no mercado, né? E a gente estava falando sobre os cuidados, né, que essas grandes empresas precisam ter para que elas, às vezes, não pensem apenas é, naquele trabalho incremental, né? Quando a gente fala de incremental, é melhorar aquilo que já tem, né? Porque a gente tem aí o cenário de muitas empresas que pensaram apenas nas melhorias incrementais e quando eles já abriram os olhos, eles já haviam sido comidos pelo mercado, né? Sim. E aí, nessa conversa que a gente estava tendo, enfim, a gente surgiu o assunto, pô, mas como que a gente consegue buscar essas informações, né, de liderança inovadora, onde que a gente busca, como que a gente faz para ser um líder, porque eles dois ocupam posições de liderança dentro dessas empresas que eles não, já são estabelecidas no mercado, mas como que eles conseguem equilibrar esse prato, né, entre, pô, eu tenho que ter as entregas ali a curto prazo e buscar. E aí eu trouxe 2 cenários para eles, né, que eu também enfim, já fiz isso e conheço muitas pessoas que fazem, que eu falei, cara, a única maneira é você estando onde esses caras estão, né? Então, hoje, as startups, elas surgem com uma velocidade, assim, muito grande, trazem inovações para o mercado, que, de fato, estão agregando muito valor e resolvendo muitos problemas que antes não tinham soluções, né? Só que existe locais, por exemplo, o Cubo do Google, aqui em São Paulo, o Cubo do Itaú, existem vários locais onde essas startups se reúnem, ali você tem a possibilidade de conversar, de entender o que está acontecendo, e isso pode ser separado por segmentos, por negócios. Então, cara, a gente tem que buscar informações, a gente tem que buscar em pessoas aqueles atributos que podem favorecer as nossas ações, as nossas não melhorias incrementais, mas as melhorias inovadoras, em que a gente consiga separar e equilibrar esse prato e pensar no que a gente pode fazer, mas a partir do momento do que está sendo feito hoje para melhorar o mundo. Então, Sim. você trouxe agora um ponto que você falou da inovação, e nem estava para a gente falar isso, mas me veio isso na mente agora dessa conversa que eu tive com eles dois, porque muitas pessoas se perguntam, né, Marcelo? Fala, tá, legal, a gente está falando aqui sobre como você ser uma liderança inovadora, mas muitas pessoas que vão assistir a gente vão se perguntar, tá, mas como eu consigo ter acesso a essas inovações se eu estou muito preocupado com as coisas que eu tenho que resolver no dia a dia pela correria do mundo? E aí a pessoa me trouxe, isso é muito simples, como tem pessoas que investem em startups, tá? Não só do ponto de vista financeiro, mas para que, através desse investimento que ele tem, ele possa participar de reuniões mensais,
entre esse grupo de pessoas que investem em várias startups e também nas startups que ele investe. Então, ali, você sabe o que está sendo pensado, o que está sendo planejado, o que o mundo pensa em resolver problemas que hoje a gente não faz ideia. Então, tem vários caminhos ali dentro da liderança inovadora que a gente pode buscar para que a gente se posicione como uma dentro do nosso negócio e possa favorecer clientes, possa favorecer a empresa que a gente trabalha com ideias, conceitos e tudo mais também. Queria só dar essa contribuição, Marcelo, porque o último ponto, eu acho que aqui, que é o quarto de todos aqueles que eu separo comigo e olho todos os dias, acho que é a comunicação, né? Eu acho que é como você vai conseguir transmitir ali as suas ideias, os conceitos que você tem, de forma que eles sejam compreensíveis e consigam gerar insights e influenciar as pessoas na tomada de decisão. Então, acho que a comunicação é algo que a gente precisa olhar muito para dentro de si e ver, cara, isso que eu estou falando seria compreensível se alguém estivesse falando para mim também, né? Então, só para a gente recapitular aqui, né? É você ter um pensamento, né? Você ter um pensamento de futuro, que a gente chama de, alguns chamam de pensamento exponencial, né? Que é sempre pensando no futuro para se diferenciar e inovar. É como você pode trazer a tecnologia para tudo isso através dos dados, porque esses dois primeiros pontos, eles têm que ficar muito claros, Marcelo, porque sem eles, a conta não fecha mais, né? Então, você Sim. tem que pensar no futuro e você tem que pensar na tecnologia para te apoiar no futuro e como você vai se utilizar de dados para tomar decisão, porque tomada de decisão por feeling, por percepção, por conhecimentos, ela Intuição. não é o suficiente para você conseguir chegar onde você quer no futuro. Não vai ser mais, né? E depois os dois pontos que você trouxe aqui, que é, na verdade, o equilibrar os pratos, né, da liderança de pensamento, a inovação e a comunicação. A realidade é que já é mais ou menos assim, né? Hoje, usar hoje a intuição para tomar decisões é um risco danado, né? Porque nós temos a tecnologia que tá caminhando ao nosso favor, né? Não sei como vai ser no futuro, qual que vai ser as loucuras que vão ser feitas com a tecnologia, mas do que eu conheço de tecnologia, o que eu penso sobre tecnologia, é que ela tem caminhado do nosso lado para nos ajudar com a base de dados mesmo, as informações que a gente precisa, que vai economizar muito tempo, já vem economizando muito tempo. Eu queria, sim, colocar aqui um exemplo, um case da minha vida profissional, que fala um pouco sobre a autoridade. É um case simples, porque eu trabalhei muitos anos no mercado de planos de saúde, né? E aí, no mercado de planos de saúde, parece um mercado meio esquecido, meio morno, meio sem graça, mas não é. Quem trabalha em um mercado do plano de saúde sabe que o mercado é um mercado muito desafiador, que requer muita inteligência para trabalhar nesse mercado, porque ele vem mudando, desconstruindo, reconstruindo a cada ano que passa. Então, todos os anos as empresas oferecem plano de saúde para os seus funcionários, né? E a cada ano ele precisa fazer uma renovação. Quando existe essa renovação, eles precisam de ajuda, as empresas, a RH, precisa de ajuda para analisar o plano que ele tem e os planos que existem no mercado, né? Para ele saber se vale a pena continuar no plano de saúde dele ou mudar para o mercado. Então, eles precisam entender, cada empresa que tem um plano de saúde precisa entender qual a melhor opção que está na mão que ele pode, né, ter naquele momento. E essas informações não está, quem é de RH, a pessoa especialista em RH de benefícios, ela é especialista em benefícios, sabe como funciona, mas normalmente ela não tem todo o conhecimento do mercado, dos concorrentes, né, de todas as operadoras e seguradoras que existem no mercado de saúde. Então, isso tudo está na mão do especialista de saúde, o especialista em planos de saúde.
que pode ser um corretor, ou pode ser um especialista mesmo de uma operadora, um especialista que estuda sobre isso, que é uma pessoa que tem interesse, né, e curiosidade em aprender mesmo, né? Então, essa pessoa especialista, ela precisa conhecer sobre a lei da Agência Nacional de Saúde, a 9656, ela precisa conhecer a concorrência de todos os níveis, todos os planos e níveis da concorrência, ela precisa conhecer os diferenciais de reembolso, de hospedagem, de rede credenciada, tipo hospitais, laboratórios e médicos, as carências que cada uma das pessoas que vão sendo inclusas dentro de uma pólice, ela tem, se tem ou se não tem. E quando esse especialista tem esse conhecimento, ele está na frente de 90% dos profissionais de plano de saúde, seja corretor ou seja o especialista mesmo que já trabalha dentro de uma operadora ou uma seguradora. Então essas empresas elas começam a te escutar mais, porque você leva informações que não é comum chegar até elas, seja a pessoa do benefícios lá do RH, ou seja qualquer outra do mercado. Então o especialista consegue pensar junto com o RH da empresa possíveis soluções para o ano seguinte, que pode ser a mesma operadora, mas pode ser também a mudança para uma outra operadora, depende de como está o contrato, de como está a utilização. Então, a gente tem que entender que, veja como um especialista consegue. Se ele está na frente de 90% dos profissionais, significa que ele tem muito mais chance de, se ele for um corretor, por exemplo, de vender um produto diferente para uma empresa. Mas, por incrível que pareça, toda essa diferença, ou melhor, perceber esse valor que o especialista traz, um trabalho minucioso que ele traz, de inteligência, não é percebido pelos cargos mais altos da corporação, tipo a diretoria. Então, o desafio, diretoria dos clientes, né? Então, o desafio do especialista é conseguir fazer essa apresentação que ele faz de soluções chegar até a diretoria, ou seja, escalar o relacionamento que ele tem com o cliente, porque se chegar só até o RH, ele não vai mostrar que quem levou toda essa informação e todo esse estudo foi realmente ele, especialista, e não o RH, que só pega as informações e leva para a diretoria tomar a decisão. Então, existe um risco também das empresas se aproveitarem da situação, se aproveitarem do conhecimento de um especialista para sugar o máximo de informação e tomar isso para elas, né? Então, nem sempre o especialista ele consegue se fazer mostrar dentro da organização, dentro de um cliente, exatamente por isso, porque ele tem ele não pensa inicialmente em escalar o relacionamento para fazer uma apresentação para a diretoria. Ele faz para o RH desconhecedor do assunto, pega as informações e passa para a diretoria tomar a decisão. E às vezes ele não fecha com o especialista, ele fecha com o corretor deles. Por quê? Porque não foi dito que o especialista foi o cara que trouxe a informação. Parece que o RH se apropria das informações. Ou seja, eu estou dizendo RH, mas estou dizendo do mercado que eu trabalhava. Mas pode ser diversas outras pessoas dentro da organização, pode ser compradores, pode ser um supervisor ou uma liderança que não tinha aquela informação por falta de curiosidade, por falta de correr atrás e acaba se apropriando de informações do outro. Então, essas coisas também podem acontecer com o especialista. Então, o principal disso é você levar a informação, mas também levar para a pessoa certa, não para levar para qualquer um. Informações que são valiosas, você vai adquirir, mas você tem que levar para a pessoa certa. Então, esse é o caminho do especialista também em relação a prestar um serviço. Marcelo, você sabe que dentro do modelo de vendas complexas hoje, existe um ponto importante para isso que você está trazendo agora, e isso vai muito de encontro com liderança de pensamento, né? Quando você participa, aí eu já participei de muitas negociações, eu vou até entrar um pouquinho na questão do exemplo do plano de saúde,
quando você lida com uma venda complexa desse nível que você sempre lidou na sua carreira, a gente é muito importante que a gente consiga mapear o comitê de compras, porque por mais que o seu interlocutor ele seja ali a área de RH, e acho que você trouxe isso de uma forma muito brilhante, muito clara, você sabe que no final a decisão pela compra vai ser de uma pessoa que está acima, né? Que pode ser um diretor financeiro, ou que pode ser um diretor de RH, ou que pode ser um CEO e Isso, tudo mais. é isso aí. E a liderança de pensamento, ela vem justamente para poder apoiar nesse processo. Por quê? Porque a pessoa que está ali pensando numa venda para uma empresa dessa, ele precisa fazer todo o diagnóstico e mapeamento de todas as pessoas que vão ser envolvidas no processo de compra e de decisão, né? E Perfeito. por mais que a negociação dele vá para um caminho ali do RH, se ele mapeou que num determinado momento a decisão vai chegar no CEO, tá? Ou no diretor financeiro Financeiro. para aquela negociação, ele também começa a entrar num processo para receber os conteúdos, as informações e as interações que demonstrem a autoridade daquele profissional do plano, né? Coisas que não tinha antes e que hoje a gente já tem. Então, quando bater na mesa dele ali a proposta, né? Que falou, puta, aqui chegou a proposta que um profissional específico trouxe, ó, essa aqui é a proposta da empresa X, eles trazem isso, ele vai falar, puxa vida, que legal, é a empresa tal, o vendedor, quem que é? O Marcelo Salvo? Pô, legal, eu já recebo muitos conteúdos do Marcelo falando sobre esses diferenciais, tal, eu conheço essa empresa e gosto muito da maneira como eles se posicionam. Pô, que bacana que eles estão nesse processo aqui, vamos olhar diferente para eles, né? Então, a liderança de pensamento, acho que ela serve muito porque esse risco que você trouxe, de fato, ele acontece. E você agora me trouxe, e você trazendo, me trouxe muitas situações assim, sabe, Marcelo, na mente, mas eu sempre procurei buscar alternativas para que eu pudesse minimizar esse risco que ainda assim existe, como você trouxe muito bem na tua fala. E a liderança de pensamento, ela vem para isso. Mas, estrategicamente, você precisa entender quem são todas as pessoas envolvidas na decisão, para que você possa ir por outros caminhos também e ela conheça um pouco do seu trabalho e da sua autoridade. Muito Perfeito. legal, Marcelo, muito legal, Perfeito. muito bacana. Bem, o segundo passo aqui, depois dos nossos cases aí, são as técnicas para influenciar e engajar pela autoridade. O que eu fiz aqui, Luiz? Eu fui atrás de duas situações. Primeiro, do viés inconsciente, né? Porque Ah, o viés inconsciente, não sei se todo mundo sabe, mas são preconceitos que são incorporados no nosso dia a dia, né? Na nossa fala, no nosso dia a dia. E que são baseados em toda a nossa bagagem de aprendizado e vivência. Tem por exemplo, as nossas atitudes e pensamentos, elas são grande parte das vezes guiadas por padrões mentais. E o que é isso? São julgamentos racionais, ou melhor, não racionais, né? Que é o inconsciente. Então ele não é racional. E a gente acaba pegando isso, como ele é irracional, a gente acaba pegando isso dos nossos valores, das nossas crenças, dos relacionamentos que nós tivemos. A gente não para pensar, não usa o consciente, né? O consciente ele é mais inteligente, né? Porque na realidade ele vai usar algo que vai trazer realmente resultado para ambos os lados. No inconsciente, não, a gente acaba falando ou fazendo coisas que nós não sabemos por quê. É porque é assim, sabe aquela história? Por que é isso? Porque é assim. Então, o viés inconsciente que eu trouxe aqui como exemplo é esse efeito halo. O que significa isso? Se alguém é visto como especialista em uma área, as pessoas tendem a generalizar essa competência para os outros campos, mesmo sem evidências, mesmo sem saber se são para outras áreas. Então eu trago um exemplo, um médico recomendando um produto de beleza, ele pode ser mais persuasivo,
influenciar mais do que influenciadores digitais ou funcionário da empresa, por exemplo, que trabalha na área de cosmético. Então, assim, ver que isso é um viés inconsciente, você não está pensando bem o que está acontecendo. Caramba, eu estou recebendo uma informação de cosmético, de um médico, que não é o ramo dele, e eu estou acreditando nesse médico. Por quê? Porque ele é médico, né? Mas por que é médico? Aí eu venho com gatilho mental. O que eu trago aqui como gatilho mental, Luiz? Eu trago o gatilho mental da autoridade. Ele está no livro da Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que ele diz o seguinte: as pessoas tendem a confiar e seguir recomendações de figuras de autoridade ou especialistas. O reconhecimento de símbolos como autoridade, tipo doutor, professor, CEO, especialista, são títulos. Então as pessoas veem um título e acabam acreditando. Roupas, uniforme, terno. Você vai com terno dentro de um ambiente, você é mais bem visto do que qualquer outra pessoa. Então, por quê? Você é uma pessoa comum. Ninguém fala, você não falou quem você é, mas você está de terno, é visto como uma pessoa diferente. Isso mostra autoridade. E toda autoridade as pessoas olham de uma forma diferente, de forma inconsciente, tá? Esses elementos que eu trago aqui, de acessórios, linguagem, roupa e títulos, eles ativam um modo de obediência. Então, esse modo de obediência no cérebro faz com que as pessoas pensem que aquela pessoa é a autoridade. Então, é importante que a gente não esqueça isso, porque são gatilhos mentais, e gatilho mental de autoridade é gatilho para influenciar pessoas. O livro do Armas de Persuasão, da Persuasão, são gatilhos mentais. Ele fala sobre gatilhos mentais de influenciar pessoas. E isso é legal, é persuasão, né? Nós não estamos falando de manipulação, mas nós estamos falando de persuasão. Né? Aliás, você sabe a diferença de persuasão com manipulação? Não, queria que você me falasse aqui, fala para mim. A persuasão tem vários gatilhos mentais, utiliza de vários gatilhos mentais, né? Mas tudo que ela trabalha, ela faz a favor de todo mundo. Então, a favor dela, da pessoa, do cliente e tudo mais. Ou a manipulação, não. Só uma das partes sai beneficiadas. Então, eu sou um cara que sou manipulador, então eu vou lá e manipulo as pessoas a fazer aquilo que eu quero que elas façam, mas quem vai sair beneficiado sou eu. Esse é um cara manipulador. Quando eu influencio essas pessoas a fazerem o que eu quero, mas que todos podem ganhar, tanto eu como elas também, aí já é persuasão, é influência. Então essa é a diferença de persuasão e manipulação, que muitas vezes as pessoas confundem e que é ruim confundir, porque vai pensar que quando alguém usa esse gatilho mental para trabalhar a persuasão, ele está usando o gatilho mental de manipulação, e não é verdade. Ele simplesmente quer influenciar pessoas para o bem de todos. Vamos lá, então o passo 3, eu trouxe também alguns cases reais de líderes conhecidos, né, que estão revolucionando as áreas deles, que revolucionaram já, né. O Bill Gates, por exemplo, ele estabeleceu como autoridade no setor de tecnologia desde os 20 anos de idade, combinando visão estratégica com padrões exigentes de desempenho. O seu estilo de liderança direto e focado em resultados transformou a Microsoft em um império tecnológico, ou seja, autoridade naquilo que ele faz, no setor que ele trabalha, tá? E quem nunca ouviu falar da Microsoft, né? Na década de 90 explodiu no mundo inteiro, né? Um outro case que eu trago aqui é do Abílio Diniz e o Paulo Lemann, que eles utilizam a autoridade através de uma comunicação honesta e exemplos pessoais deles, né? Então, o Lemann com frases como sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, então é melhor sonhar grande, né? E o Diniz com a gestão focada em meritocracia, mostrando como a autoridade se constrói na congruência entre discurso e prática. E isso é super importante, né? Porque toda vez que você coloca um discurso, ele tem que caber na prática.
Porque se não couber na prática, é um discurso jogado ao vento, né? Porque o que importa na realidade é a prática. Eu consigo colocar isso, consigo ganhar dinheiro desse jeito, consigo ser autoridade desse jeito, tem que caber na prática, né? Tem muita gente vendendo coisas que não cabem na prática. Fala, 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 desperta o olhar, o brilho nos olhos e tudo mais, mas na realidade não vai para a prática. E por último, eu trago aqui também o case do Jeff Bezos, né, que consolidou a Amazon como líder global através de uma cultura de liderança alinhada com 14 princípios, mas entre eles a obsessão pelo cliente e pensar grande também. Então, os líderes da Amazon são treinados para agir como donos do negócio lá, da Amazon. Então, essa estrutura de autoridade baseada em princípios claros permitiu à empresa escalar inovações como a Amazon Prime. Então, é super legal esses exemplos, porque são exemplos de sucesso, né? Que a pessoa é determinada, colocou aquele princípio, colocou a autoridade baseada naqueles princípios e ele trouxe um resultado. E é um resultado visto. A gente vai acabar vendo no futuro muitas autoridades vindo da China, por exemplo. Não é por acaso que a China vem crescendo enormemente e logo vai despontar nomes da China. Aqui a gente traz muita coisa americana, mas a China vem despontando de uma forma tão espetacular que é impossível que lá na frente, daqui pouco tempo, a gente não traga nomes chineses mostrando que eles fizeram algo que é extremamente diferente dos americanos, dos brasileiros, da Europa, tudo mais, né? Eu estava ouvindo você falar ali da questão da persuasão, da questão de tudo, mas acho que no final do dia tudo. Eu acho que para você se posicionar como autoridade, você precisa ter um comportamento, né? E eu lembro que quando eu comecei a minha experiência lá atrás, eu consegui marcar uma reunião numa empresa de papel e celulose gigantesca aqui no Brasil, né? E eu falei, puxa vida, eu consegui marcar uma reunião nessa empresa e fui todo feliz. Isso eu estou falando de 2001, tá? 2001. E aí, quando eu cheguei, um escritório bonito, sentei na mesa lá do gerente de RH, Marcelo, e aí o cara sentou na mesa, ô, seu Luiz, obrigado por você ter vindo, tal, legal. A primeira coisa que ele perguntou para mim é o seguinte, então, cara, eu aceitei bater esse papo com você, porque eu queria entender como que está o mercado, né? O que as empresas têm feito aí para se diferenciar, como que estão as contratações. Eu trabalhava numa consultoria de recrutamento e seleção, né? E ele queria entender como que estava o cenário para a contratação de pessoas, se as empresas estavam contratando ou não, se tinha algum cenário político, algum cenário financeiro que estava impedindo algum segmento de contratar ou não. E quando ele me fez essa pergunta, cara, eu fiquei num silêncio. Acho que foi a pior experiência que eu tive na minha carreira, porque eu não estava preparado para conversar com ele no nível que ele tinha de expectativa em relação ao meu trabalho. Então, quando a gente fala de liderança de pensamento, é isso que as pessoas precisam de nós, né? Elas precisam tomar decisões pautadas naquilo que os especialistas têm para trazer para elas, de fato. E eu estava vendo uma pesquisa da Eastman, que é uma empresa de pesquisa, uma gigante inglesa, que era sobre o pensamento dos executivos, dos compradores e tudo mais. E tem alguns dados, cara, que eu vou trazer aqui. Acho que eu vou até pegar aqui, Marcelo, para não falar alguma bobagem aqui, eu acho que eu devo ter em algum lugar. Mas era assim, era 99% dos compradores, e aí eu estou falando de decisores mesmo, CEOs, executivos que compram, né, de empresas, de consultoria, 99% dizem que a liderança inovadora é importante ou crítica em sua tomada de decisão. Ou seja, eles não tomam decisões
sem antes ouvir essas lideranças, esses especialistas que você trouxe, essas lideranças inovadoras e lideranças de pensamento? Porque eles entendem, acho que é tudo que você trouxe no início, né? Eles entendem, tem a questão do viés, mas não é puramente só pelo viés, é pelo aquilo que se construiu em termos de conhecimento e de preparo e de vivência e tudo mais. Então, cara, isso é unânime, tá? E foram, assim, executivos de toda a Europa e América Latina e da Ásia também, né? 70% desses executivos, Marcelo, eles dizem, tá? Que, assim, que quando ele tem uma ajuda dessa consultoria, o processo de tomada de decisão, 70% deles dizem que o processo de tomada de decisão de todo mundo que está envolvido ali nessa decisão do comitê de compras, que é o que eu falei para você, pegando o exemplo que você deu da saúde, 70% deles dizem que isso ajuda muito o comitê a tomar a decisão em conjunto. Porque a hora que chega ali a decisão do plano de saúde ou da escolha daquela solução, e aquele cara, o diretor já ouviu falar de você, o diretor de RH, o diretor financeiro, o CEO, todo mundo ali conhece, sabe que você é uma liderança inovadora, conversa entre eles e fala, puxa vida, aqui é uma referência para nós, né? E um outro dado também, 66%, Marcelo, desses executivos compradores, eles dizem que não trabalhariam com um novo fornecedor cuja liderança inovadora fosse fraca. Olha o quanto isso é importante. A gente estava falando ali da porcentagem que você trouxe no início, de quem vê isso de forma positiva, mas 60% deles dizem que não trabalhariam com o fornecedor se a liderança inovadora dele fosse fraca. Ou seja, eu vou conversar com esse cara aqui, mas tá, eu vou comprar dele, mas o que ele agrega de valor? O que ele me traz de informação? O que ele me traz de novidade? O que ele me traz daquilo que ele vê de perspectiva futura para o mercado? Né? Sim. O que ele agrega de valor para a minha tomada de decisão? E tem um outro ponto ainda, cara, que 73%, Marcelo, dos compradores dizem que não recomendariam um fornecedor se a sua liderança fosse fraca. Por quê? Porque tem uns que já têm fornecedores ali dentro e que ali eles descobrem que aquele fornecedor não ajuda ele no que ele precisa. Só está ali para prestar o serviço dele e tudo mais. Então, 73% não indica e 66% nem comprariam. Olha, Então, olha como isso é interessante, né? fica claro com tudo isso, Luiz, que a gente está se preocupando muito, eu digo o mercado, está se preocupando muito com a tecnologia e ela vai tomar o meu lugar, de algumas pessoas ou profissões vai tomar o lugar, pode ter certeza, já está tomando. Agora, a questão eu tenho que me preocupar menos com a tecnologia em relação a ela ser uma concorrente minha e mais com o aprendizado que eu preciso ter. E isso é culpa tanto do profissional como também da empresa que tem esse profissional. Porque o que está acontecendo é que as empresas contratam um profissional, mas ela não cobra no decorrer do tempo que vai passando esse aperfeiçoamento. Por exemplo, você contrata um vendedor ou você contrata um gerente de vendas, você não faz um teste ou faz uma reunião constantemente para saber o quanto ele aprendeu ou quanto ele vem aprendendo para colocar no dia a dia de trabalho dele. Então, o que esse cara fez com você no dia que ele te chamou para falar sobre o mercado, ele fez um teste. Quem é esse cara e essa empresa? Será que vem trazer coisa nova? Se traz coisa nova, eu fico com ele. Se não traz coisa nova, eu não fico com ele. Então precisa partir tanto do profissional, o interesse, a curiosidade que a gente falou desde o início, de estar se aperfeiçoando, estar conhecendo mais coisa e tentar colocar essa coisa dentro do seu negócio ali para ajudar, e também da empresa que ele é funcionário, cobrar o quanto está sendo, quantos treinamentos você coloca de comunicação nas empresas. Só comunicação? Não, por que não faz um de comunicação voltado para uma comunicação mais focada para o negócio da empresa?
e faz a consultoria trabalhar em conjunto com a empresa para poder levar soluções mais adequadas. Ou seja, é muito difícil você ver isso, sempre querem o mesmo, né? E esse mesmo não faz o profissional sair do mesmo caminho que ele está, do caminho que ele está traçando, entendeu? Então é básico isso, né? Porque, assim, as lideranças, os executivos, eles precisam tanto dessa liderança de pensamento, que eles estão tomando algumas decisões até, e aí trazendo um pouquinho no ponto que você trouxe, desconexa com o que ele precisa de fato realizar. Eu vou dar um exemplo. Eu estava vendo um post esses dias do José Salib Neto, que é um empresário, que foi um dos fundadores da HSM e tal, e eu estava vendo ali, rolando pelo meu LinkedIn, e eu vi uma fala dele que eu achei bem interessante. Ele estava falando assim, Marcelo, que muitos tomadores de decisão, eles estão nessa loucura de não querer ficar para trás, eles estão implementando inteligência artificial nos negócios, implementando inteligência artificial, sem antes entender da inteligência artificial, de ter o mínimo de conhecimento. Então, quando você fala da questão da inteligência, da tecnologia tomar o lugar, eu vejo a tecnologia como algo que ela sempre vai precisar do ser humano para conseguir conduzir ela da forma mais adequada, porque hoje as pessoas estão falando, não, vamos colocar tecnologia, vamos colocar inovação, mas não entende como que aquilo vai poder agregar no negócio dele e acabam fazendo investimento e depois tendo que rever tudo. Pô, investimos não sei quanto tecnologia, não funcionou. E às vezes, você trouxe aqui um ponto que é importante, a consultoria, que faz um diagnóstico, uma pessoa que é líder de pensamento como você, que tem uma consultoria, que entende de negócio, que é um líder de pensamento, que é um líder inovador, poderia nortear o caminho dele para que ele tome as melhores decisões ali, né? Poderia até dizer para ele numa fala, ó, você quer implementar aqui tecnologia? Então vamos primeiro entender dela e como ela pode ajudar no meu negócio para que depois eu consiga fazer, ou primeiro capacitar as pessoas que trabalham na minha empresa, de que maneira que eles podem ter um comportamento para usar essa tecnologia. Porque no final do dia são as pessoas que vão conduzir o barco. Perfeito. Não é a tecnologia que vai conduzir, são as pessoas. Então, ouvindo você trazer isso, eu vejo também, Marcelo, uma precipitação dessas lideranças diante disso, e não é assim que funciona. Então, o comportamento, o aprendizado, a orientação segura de um especialista, de uma empresa ou de profissionais, sejam líderes de pensamentos, é o melhor caminho. Por isso que cabe a nós aqui, que somos consultores, que estamos do outro lado, cada vez mais nos especializarmos, porque essas pessoas vão precisar do nosso trabalho, vão precisar da nossa liderança de pensamento para que eles consigam tomar decisões mais pautadas, mais seguras, pensando, como você falou, em equilibrar aquele prato, né, que é no curto prazo, mas também no longo prazo. Essa a percepção que eu tenho e o que eu acredito muito, sabe, Marcelo? Acredito demais mesmo que esse é o caminho, né? Que a gente precisa ter esse olhar, que a gente precisa ser autoridade, mas para ser autoridade tem uma série de aspectos comportamentais que são importantes para que a gente se posicione de fato como uma referência ou como uma autoridade, para poder ajudar. Perfeito. É isso aí, Luiz. Muito obrigado por você ter participado. O que vai acontecer aqui? Eu vou disponibilizar um e-book de tudo isso que nós comentamos aqui, eu e o Luiz, desse bate-papo aqui gostoso que teve, sobre liderança de pensamento. Eu vou colocar um link de um formulário que precisa ser preenchido para que a gente possa enviar esse e-book para vocês que estão nos assistindo. Esses dados que eu vou solicitar através de um link que eu vou colocar no vídeo, na descrição do vídeo, é por aí que vocês vão solicitar o e-book, tá bom? A ideia era essa, eu acho que a gente passou, lógico que não dá tempo de falar de tanta coisa que o assunto
pode ser comentado, outros exemplos, outras situações que nós vivenciamos também, que diante do mercado que a gente já trabalhou, né, Luiz, a gente pode trazer inúmeros exemplos aqui de tanto que a gente é um líder de pensamento e quanto também a gente deixou de ser no passado um líder de pensamento para trazer negócio, porque é isso, é esse momento, é líder de pensamento, amanhã é o outro tipo de líder e a gente tem que estar atualizando a cada dia que passa. Obrigado mais uma vez, Luiz, pela parceria, por você ter compartilhado conosco a sua experiência também, e até um próximo encontro. Valeu? Valeu, Marcelo. Um grande abraço. Grande Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.